Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física, aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre Exergames, tá? Lembrando que essa aula ela faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Professor, o que são Exergames? São videogames que exigem um esforço físico maior quando comparados com os videogames tradicionais. Então, os videogames tradicionais, que vão utilizar um computador, um tablet, celular, tá? Ou algum outro tipo de dispositivo tecnológico, eles geram um gasto calórico baixíssimo. A gente pode até considerar o momento em que você está jogando um videogame normal como um comportamento sedentário. Então, comportamento sedentário é quando o indivíduo ele tem um baixo gasto energético e ele está sentado ou deitado. Então, a prática dos jogos eletrônicos, dos videogames, ele é considerado um comportamento sedentário e isso é danoso à vida dos participantes, dos praticantes desses jogos, porque eles têm um baixo gasto calórico, tá? Com isso, eles aumentam o seu índice de sedentarismo, aumentam também a probabilidade de terem algum tipo de comorbidade, podendo chegar a ter obesidade, tá? Problemas como hipertensão, diabetes, isso tudo ainda na primeira infância, dependendo do período que esse indivíduo ele é exposto a esse tipo de atividade. Então, por muitos e muitos anos, os jogos eletrônicos, os videogames, eles eram considerados danosos para a saúde do adolescente, porque o adolescente ele precisa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, praticar em média 1 hora de atividade física diariamente, é o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. E o indivíduo tendo a presença de um videogame, a chance de ele praticar um exercício físico ela é baixíssima, tendo em vista que essa prática, os videogames, eles têm um poder maior de, podemos dizer assim, de vício, tá? Porque ativa substâncias no cérebro que vão gerar ao vício daquela prática. Então o indivíduo ele não vai querer estar fazendo exercício físico, porque ele vai escolher que para ele vai ser mais prazeroso ficar jogando o videogame. Então, por vários e vários anos, o videogame ele era considerado um inimigo da educação física e da prática corporal do movimento. Com a chegada dos Exergames, isso dá uma virada de página. Então, esses jogos eletrônicos, em específico o Exergame, ele veio para mudar esse paradigma, beleza? E aí quando que isso começou a ocorrer? Por volta de 1990, tá? Um dos mais famosos acessórios de movimento foi o famoso tapete de dança, o jogo musical Dance Revolution. Então, ainda hoje é possível encontrar em alguns shops algo parecido com esse Exergame, onde o indivíduo ele tem que estar dançando de acordo com os comandos que vêm da tela, e aí ele vai fazendo os passos, né, pisando em cada um desse quadrante de acordo com a informação que vem. Então, esse foi um dos primeiros Exergames que passaram a dar esse movimento maior, esse movimento corporal maior para o praticante daquele jogo, beleza? Mas a gente pode considerar como o que teve uma ação maior sobre a população foi o Nintendo Wii, que foi no início dos anos 2000, tá? Ele surgiu para ampliar o público através de jogos que exploravam o movimento do corpo todo como experiência de jogo. Então, nesse período, a Nintendo ela vinha perdendo muito público, principalmente para o PlayStation. Então, os seus coordenadores buscavam uma forma de
continuar a sua crescente, de nivelar com os competidores, certo? Mas também de encontrar um novo público. Foi então que tiveram a ideia de fazer os Exergames, tá bom? Porque eles conseguiriam alcançar aquele indivíduo que já praticava aquele tipo de jogo eletrônico, mas ele também conseguiria alcançar outro público que nunca participou desses jogos, que eram o pai, o avô, certo? Dentro daquela família. Então ele conseguiu entrar dentro das famílias, fazendo todos terem prazer com a prática daquele jogo eletrônico, diferente dos mais convencionais, onde o indivíduo jogava sozinho, sem a presença dos seus familiares. Então os Exergames, além de fazer esse movimento corporal, aumentar esse gasto energético, ele faz essa interação social. Então, na busca por melhoras de números de venda, nasceu o Nintendo Wii e buscava alcançar um público novo. E aí surge os Exergames, beleza? Então, Exergames e atividade física. Então, o conceito de atividade física, para a gente entender a importância desses jogos na utilização tanto dentro da educação física como de outras áreas. A atividade física ela é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num gasto energético maior que nos níveis de repouso. Então, toda atividade que vai ter um movimento corporal voluntário, ou seja, você vai enviar a informação ao músculo para ter a contração voluntariamente, resultando em um gasto energético maior do que o estado de repouso, é considerado uma atividade física. E isso é primordial para a saúde de qualquer indivíduo. Então, os Exergames, eles são uma prática de atividade física, porque eles vão ter a contração voluntária, eles vão ter um gasto energético maior do que o estado de repouso. Podem ser considerados um exercício físico, aí vai depender do jogo que vai estar sendo praticado. Porque o que diferencia se vai ser um exercício ou somente uma atividade? Porque o exercício ele vai ser uma atividade, ele vai ter movimento corporal voluntário, ele vai ter um gasto energético maior do que os níveis de repouso, porém, ele é padronizado, ele tem um objetivo a ser alcançado. É isso que caracteriza o exercício e diferencia de uma simples atividade física não estruturada. Então ele tem um objetivo, ele quer melhorar algum parâmetro da aptidão física, ele quer melhorar a composição corporal, a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular ou a flexibilidade. Então nem todos os Exergames eles têm essa característica, eles têm os exercícios físicos estruturados, porque para ser estruturado a gente precisa levar em consideração o nível de aptidão física do praticante. Então, se os exercícios eles não estão de acordo com o seu nível de condicionamento, então eu não estou estruturando, estou apenas passando algo aleatório para você fazer, correndo o risco de te lesionar. Então, alguns Exergames eles não têm essas características, não vão controlar o volume, a intensidade, tá? O número de repetições, mas pensando na questão física, na questão fisiológica, na questão social, eles vão ser de suma importância dentro da aplicação com crianças e adolescentes, que são o público mais vulnerável a esses tipos de jogos. Lembrando que esses indivíduos eram para estar praticando em média aí 1 hora de atividade física diária e muitos deles não conseguem seguir esse valor. Então os Exergames eles podem vir como uma ferramenta de contribuição para alcançar esses índices. E é isso que vários especialistas vêm observando. Então médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos eles vêm observando os benefícios da utilização dos Exergames, tá, dentro da sua prática para melhorar e tratar esses índices e algumas comorbidades existentes nesses
pacientes ou nesses alunos. Por exemplo, os exergames podem ser utilizados para reabilitação, treinamento. Um exemplo de treinamento dentro do futebol, existem muitos jogos que vão trabalhar a cognição dos atletas. Eles vão ter que fazer os movimentos, fazer o passe de acordo com o posicionamento dos atletas que aparecem na tela. E aí isso vai gerar um índice para ele de acerto de passe, de nível cognitivo, de visão de jogo, de visão periférica. Então, serve como treinamento que vai ter uma comparação com o jogo real. Então, os índices que ele obter ali, eles são facilmente reproduzidos dentro da vida real, ou seja, dentro do jogo. Quando ele for para a atividade normal, no caso do nosso exemplo, para a partida de futebol, ele vai estar tão preparado quanto, devido a esse treinamento com esses exergames específicos. E nas outras modalidades também, no vôlei, no basquete, no tênis, são bem comuns a presença de exergames que vão trabalhar a técnica, tá? Vão trabalhar os fundamentos e principalmente a atividade cognitiva desses atletas, que é de suma importância. A cognição, assim como a concentração desses indivíduos para aquela prática. Então, dentro das modalidades esportivas, para nível de treinamento, são muito utilizados. Então, tratamento de doenças como obesidade infantil. Então, veja, se você pega uma criança, um adolescente que tem uma obesidade e você precisa fazer aquele indivíduo aumentar o seu gasto energético, porém, esse indivíduo não gosta de vôlei, não gosta de praticar nenhum tipo de esporte, ele vai ter a prática de um exergames, onde ele vai escolher aquilo que ele quer fazer, se ele vai querer optar por um esporte ou por apenas uma brincadeira, mas essa brincadeira, logicamente, ela vai ser dinâmica, ela vai gerar um gasto calórico aumentado, tá? E isso pode servir como tratamento, porque ele vai aumentar o seu metabolismo, vai ter um gasto energético maior, consequentemente vai ter um consumo de gordura, que é o que está em excesso dentro do seu organismo, beleza? Pode ser utilizado como espaço de conhecimento social, ou seja, a interação com outras pessoas, tá? Porque existem os exergames que podem jogar em grupo, tá? Como eu citei no exemplo, as famílias, né? Isso vai gerar uma interação, uma melhor afetividade, beleza? Melhorando o estado tanto social quanto mental desses praticantes, certo? Utilizado também no meio esportivo, como eu citei alguns exemplos, e para o bem-estar, tendo em vista que a prática de qualquer atividade física ou exercício físico propriamente dito, ele gera essa elevação do bem-estar, beleza? Então, muito benéfico a utilização dos exergames dentro desse cotidiano. E aí, aqui nesse estudo, eu coloquei no final para consolidar essa prática. Ele é um estudo de revisão que fez a análise de vários outros estudos que compararam o exergame e a atividade na vida real. Ou seja, vários estudos pegaram um grupo de pessoas que jogavam, por exemplo, o vôlei, ou o futebol, ou a dança no exergames, e o outro grupo fazia essas mesmas modalidades na vida real. E aí eles compararam, tá, com as respostas fisiológicas desses indivíduos, se era igual. Então eles observaram que a frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, gasto energético, consumo de oxigênio, eram iguais quando você fazia a prática no exergame ou quando você fazia a prática na vida real. E o que esses índices nos dizem? A frequência cardíaca, o que eles observaram? Toda vez que a frequência cardíaca aumenta é porque preciso de mais sangue na musculatura ativa, então eu tenho mais musculatura fazendo o movimento. Eu preciso de mais oxigênio para ser levado para aquela musculatura para poder ter a ressíntese do ATP. Então, para isso, a minha frequência cardíaca aumenta.
Então, se aumentou no exergame, aumentou aqui na prática real, então isso é bom, isso é benéfico para a saúde. A percepção subjetiva de esforço é um indicador que nos dá o nível de cansaço do indivíduo. Então, se eu faço uma atividade e eu fico exausto, eu fico cansado, eu vou dar um número lá, de 1 a 10. O 10 é o máximo de exaustão. Então, se eu dei o número 10 é porque eu estou muito exausto. Aquela atividade me sobrecarregou meu sistema fisiológico, que me fez ficar exausto. E aí isso nós chamamos de percepção subjetiva de esforço. Então, as mesmas percepções que tiveram nos exergames, eles tiveram também na atividade do cotidiano. Então, o mesmo desgaste, o mesmo cansaço que gerou na vida real, gerou também quando o indivíduo estava praticando esse exergame. O gasto energético, que é a quantidade de energia utilizada para a realização tanto daquela atividade como posterior àquela atividade. Porque você gasta energia quando está praticando o exercício, mas também você gasta energia posterior a esse exercício, que a gente chama de EPOC. E isso, às vezes, é tão importante ou mais importante do que o gasto energético durante a atividade. Porque durante a atividade vamos gastar tantas calorias durante 30 minutos. Agora, a atividade fez você passar 4 horas gastando ainda energia para recompor o seu organismo. Então, esse gasto energético pós-exercício, ele é tão essencial quanto o gasto energético do exercício em si. Então, eles observaram que era igual esse gasto energético. E o consumo de oxigênio, ele nos diz que quanto mais oxigênio eu consumo é porque eu estou precisando produzir mais ATP e vou utilizar a gordura para ressintetizar esse ATP. Se eu vou utilizar a gordura para ressíntese de ATP, eu preciso de oxigênio para metabolizar essa gordura lá nas mitocôndrias. Então, o consumo de oxigênio ele nos dá esse parâmetro, ele nos diz que a gordura está sendo oxidada, que está sendo gasto calorias, que está tendo um gasto energético aumentado ali, beleza? Então, vejam aí, a gente trouxe esse estudo para mostrar o benefício, né, e como que se equipara a uma atividade cotidiana normal aí do seu dia a dia, alguma prática esportiva, alguma atividade que você gosta de fazer no seu dia a dia, quando ela é feita também no exergame, vai gerar os mesmos benefícios, beleza? E por isso que vem sendo utilizado por várias áreas, por médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, vem usando essa ferramenta como auxílio, tá, para a promoção de saúde, beleza? Então vamos lá para a resolução da nossa questão para a gente finalizar a aula de hoje. Atualmente os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Tem-se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular de atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividade física. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular, letra A exercitação física promovendo a saúde, letra B, vivência de exercícios físicos sistemáticos, letra C, envolvimento com atividades físicas ao longo da vida, letra D, jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame e letra E, disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo. Então, resposta correta, exercitação física promovendo a saúde, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, @plataforma
Gonçalves Dias, tanto no Instagram quanto no YouTube. Curte, tá? Segue a gente lá, compartilha nossos conteúdos, ativa o sininho de notificação e acessa o plano de estudo que está aqui embaixo no link para você ter mais informações, beleza? Com isso a gente finaliza mais uma aula. Fique com Deus e até a próxima.